Bom dia, irmãos. Para quem eu não cheguei para cumprimentar, receba aí meu abraço. Então, eu queria convidar vocês para a gente meditar na palavra do Senhor nesta manhã. E, e vamos lá, vamos abrir juntos, se quiser, abrir a sua Bíblia em 2 Coríntios 5:17. Já estamos lá? Então, lemos ali na Nova Versão Internacional. Portanto, se alguém está em Cristo, é uma nova criação ou criatura, né? As coisas antigas já, eis que surgiram coisas novas. Vamos juntos? Vamos ler juntos? É um texto muito conhecido, né? Agora vamos ler assim, como quem acredita, tá? Portanto, se alguém está em Cristo, é uma nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Aleluia. Então, eu queria partilhar convosco, nós estamos falando sobre família. Nós já falamos sobre a nossa família, né? A família que nós estamos criando nesse momento, nós como pais, e o papel, né, de líder na casa, nós já temos falado sobre isso. Mas hoje, do modo especial, queria falar primeiro sobre a família que nós estamos a criar, mas também falar um pouco sobre a nossa família de origem. Não existem famílias ideais. E uma das coisas que eu acho espetacular na palavra de Deus, irmão, não está muito alto meu microfone? Não? Tá. Acho que é o retorno. Eu estou assim, ouvindo a minha voz. Uma coisa que eu acho espetacular na Bíblia é que a Bíblia não esconde os defeitos das pessoas. A Bíblia não é um conto de fadas. Não é a história dos irmãos Green melhorada, assim, amenizada. Não. Conta mesmo o que correu mal, o que não deu certo, a má intenção do coração. Isso por quê? Porque é para que a gente também se identifique. Nós também somos assim. Há dias lá em cima, estamos super bem. E há dias menos bons. Então, eu queria que você pensasse um pouquinho comigo aqui. Vamos fazer só um retrospecto só da primeira parte ali da Bíblia. Vamos dar uma olhada nessas famílias que a Bíblia conta. A família dos patriarcas, que era um modelo, afinal de contas, é de onde vêm as coisas. Bem, Abraão e Sara. Vamos à lista de problemas, né? Infertilidade. O que naquela altura, vamos lembrar, não é como hoje. Não, a pessoa gostaria de ter filhos, mas não tem e pronto. Não é. Lá era uma questão social. Nós estamos falando de um contexto que uma mulher infértil era tida como uma mulher amaldiçoada. Porque para aquele homem era tão sério, porque ele não poderia deixar descendentes, é tão sério que ele poderia, inclusive, arranjar casamento com outra mulher para ter filhos, porque isso era muito importante. Então, vamos lá, Abraão. Abraão e Sara, infertilidade, por causa dessa questão, um filho fora do casamento, Ismael, né, tido com Agar. Mentira, quem é que se lembra dos episódios de Abraão dizendo que Sara era sua irmã? Né? Covardia de um homem, né? Usando mentira. E abandono do filho. Vocês se lembram do episódio em que ele manda Ismael embora? Junta um farnelzinho para Ismael e manda embora. Isaac e Rebeca. Então, de Abraão e Sara, nasce Isaac. Isaac e Rebeca. Lista de problemas, vamos começar. Um filho contra o outro, desde o ventre, diga-se de passagem. Inimizade,
competição, toda aquela questão do engano na questão da primogenitura. Os pais tinham filhos prediletos. O pai gostava mais de Esaú, a mãe gostava mais de Jacó. Tinha mentira, tinha engano. A mãe ajuda o filho mais novo a enganar o pai e o irmão. Teve risco de vida, risco de assassinato nessa família, de um irmão com o outro. E a fuga do mais novo, de Jacó. De Isaac e Rebeca nasce Esaú e Jacó, e nós temos a próxima geração, Jacó, que casa-se com Lia e com Raquel, certo? Já começa estranho esse negócio. Era para casar com uma, no fim casou com a outra, daí quis casar com aquela uma, né? Então, de novo, infertilidade presente nesse casamento. Engano, porque Jacó daí é enganado por Labão. Um casamento arranjado sem amor, imagine só. Hoje os nossos jovens não estão aqui, só o Henry e alguns assim. Então, para vocês mais jovens, imagine só que você sonhou tanto para casar e chega naquele dia, o noivo não era aquele que você estava esperando. A noiva, afinal, foi trocada. E isso aconteceu com Jacó. Queria casar com Raquel, mas afinal a noiva foi a Lia. Teve disputa entre as esposas que eram irmãs, e por causa da disputa de quem dava mais filho para Jacó, elas envolvem escravas nessa briga, colocam as escravas para ter filhos, voltam a ter o problema do filho predileto, repetem essa história da geração anterior, porque amam mais José, Jacó ama mais José. Há um desejo de matar, eles querem matar José. Os irmãos têm ódio de José, querem matar José. Vendem José como escravo. Tem uma filha de Jacó que é violada. Eu não sei quantos se lembram dessa história. Diná é violada. O pai não reage. Ontem eu estava relendo esse texto e eu pensei, o pai não reage. E, de novo, quando um pai não reage, alguém entra em defesa. O filho entra em defesa. Os filhos, você leu o relato, o homem vem falar, porque agora, depois de violar a menina, agora ele quer casar com ela. E quando ele vai pedir em casamento, apesar do pai estar presente, quem responde são os filhos, são os irmãos de Diná. E depois, os irmãos fazem uma emboscada e Levi e Simeão matam uma cidade inteira por vingança. Famílias perfeitas. Famílias dos patriarcas. Essa é a família de quem Deus disse que, a partir dela, seriam abençoadas todas as famílias da terra. Mas, como toda família normal, essa família não tem só coisas más. Calma, não se desespere. É bonito que em Hebreus, eu não vou ler o texto hoje com vocês, eu não prestei atenção na hora. Eu não vou ler o texto com vocês hoje, mas em Hebreus 11, depois vai estar lá no esboço, se você quiser ler melhor. Hebreus 11 é conhecido como o capítulo da Galeria dos Heróis. É conhecido assim. E ali tem um relato sobre a família de Abraão e dos seus descendentes. O que vocês acham? Primeiro, eles estão na Galeria dos Heróis da Fé. Acha que ali está contando todo esse monte de coisa ruim que eu pus? Ali está falando de obediência, de fé, de amar a Deus sobre todas as coisas, de confiar no caráter de Deus, de abençoar os filhos, de abençoar os netos, adorar a Deus e crer nas promessas. Pessoas totalmente imperfeitas, mas que ainda assim Deus diz: você tem potencial, olha quanta coisa boa eles fizeram. Ainda assim confiaram em mim, ainda assim tiveram atitudes de fé, de amor pela sua família. José é uma história de sucesso no meio de um monte de histórias difíceis. Dessa família, toda conturbada, mas também abençoada, é de onde vem Jesus.
Jesus, conhecido como Leão da tribo de Judá, ele é filho de Judá, vindo, né, dessa descendência, é descendente disso. E ele veio para redimir os nossos pecados. Sabe que o das 12 tribos vai estar nas portas da Nova Jerusalém. São 12 portas, cada porta o nome de uma das tribos, de um dos filhos de Jacó. Conseguem ver? Parece como muitas vezes nós, seres humanos, ou achamos que é mal ou que é bom. Mas Deus não vê assim. Deus vê a maldade, mas eu posso redimir isso e transformar em bênção. Queria que você guardasse isso e que a gente possa pensar, mesmo as famílias que servem ao Senhor podem ter problemas. Mesmo as famílias não ideais podem ser usadas por Deus no plano perfeito dele. Então, primeiro eu queria que você pensasse na sua família atual. Talvez você esteja do lado de quem pensa, não, mas a minha família é muito boa. É tudo que eu pedi a Deus. Está tudo bem. Estamos fazendo o maior esforço para ter uma boa família. Não se esqueça que mesmo assim pode haver problemas. Então esteja atento. Vigie para que não hajam problemas maiores. Mas talvez você esteja do lado que pensa, família, só Deus para transformar. Ui, que a minha família tem um problemão, meu casamento isso, meus filhos aquilo, minha relação com tal e tal é difícil. Você pode fazer uma lista de problemas que a sua família pode ter. Mas eu quero te lembrar nessa manhã que, olhando para a palavra de Deus, eu posso dizer sem errar que até a sua família pode ser usada por Deus. Que até a sua família está no plano do Senhor para ser bênção para outras nações. Esse é um dos chamados de Abraão. Abraão foi chamado porque a sua família abençoasse todas as famílias da terra. Você pode também ser usado por Deus. Mas eu, já desde o começo do mês, eu tenho estado com algo no meu coração. E eu não queria que terminasse o mês de maio sem abordar esse assunto. Agora eu queria falar sobre as nossas famílias de origem. Sobre o lugar que nós viemos. Nós sabemos que nós trazemos uma bagagem conosco. Existe uma bagagem genética, nós trazemos no nosso ADN, ou para os brasileiros, no nosso DNA, nós trazemos características. A gente pega uns filhos aqui na igreja, né? A gente pega os filhos assim e diz: nossa, mas é a cara do pai? Não é? Parece miniatura da mãe? Porque nós trazemos características de toda a ordem, inclusive até as doenças, né? A gente vai no médico e o que o médico pergunta? Tem histórico disso na família? Tem histórico disso na família? A genética, e aqui eu estou falando não de um lugar de especulação, eu falo de um lugar de quem estudou isso. A genética influencia, mas ela não determina. Porque para formar um ser humano não basta a genética. Não basta o que nós temos de instinto. Nós temos também um fator ambiental. Aquilo, o modo com que nós somos criados, a forma com que nós nos relacionamos, isto é uma soma. Genética e ambiente formam quem nós somos. Mas eu queria que você guardasse essa frase no seu coração. Família de origem não determina quem tu serás. Quem determina quem você vai ser é o Senhor. E a gente tem que se agarrar nessa promessa, irmãos. Vamos ver exemplos? Vou citar aqui exemplos que me marcam muito na palavra de Deus.
Josias foi rei de Judá. Josias tinha descendentes muito maus. Mas Josias optou, escolheu por seguir ao Senhor. Isso está em 2 Crônicas 34 e 35. Também há um relato em 2 Reis 22 e 23. O avô de Josias foi o rei Manassés. A Bíblia conta que ele pecou contra Deus, mas não se arrependeu. O pai de Josias foi o rei Amon. Ele fez o que reprovava o Senhor e não se arrependeu. Irmãos, Manassés, o rei Manassés, foi considerado um dos mais cruéis, dos piores. Fizeram coisas mais perversas diante de Deus. Avô de Josias. Alguém na escola dominical, quem foi Josias? Josias começou a reinar com 8 anos. Diz lá, vamos abrir esse texto, por favor. Esse eu mandei para você? Mandei. 2 Crônicas, isso. Vamos ler esse texto juntos. 2 Crônicas 34. Josias tinha 8 anos de idade quando começou a reinar e reinou 31 anos em Jerusalém. Ele fez o que é justo aos olhos do Senhor e andou nos caminhos do seu antepassado Davi, sem se desviar nem para a direita nem para a esquerda. Mas eu falei de Davi para você? Não falei de Davi, né? Mas em quem que Josias se espelhou? Foi no avô Manassés? Foi no seu pai Amon? No mau exemplo? Ele se espelhou em Davi. Irmãos, não há desculpa. Não há desculpa para nós. E essa posição de vitimismo, às vezes, que nós tomamos nas nossas dores, não contribuem para o nosso crescimento e para chegarmos ao plano que o Senhor tem para nós. Dizer, mas o meu pai era assim, mas o meu avô fazia isso, mas o meu pai me tratou desse jeito, a minha mãe fez isso, a minha avó. Olhe para o seu Davi. Procure o seu Davi. Procure alguém para você olhar e dizer, mas eu quero ser parecido nisso. Vou olhar para esse e vou tentar ser como esse. Com certeza os nossos pais tanto têm coisas boas como têm coisas que não foram boas. Se apegue no que foi bom e no que foi mal. Avalie de coração. Cá entre nós, eu gostaria que você levasse essa pregação de hoje num ar bem terapêutico mesmo. Enquanto você ouve a explanação que eu estou a fazer da palavra, você pergunte para o Senhor, assim como eu também, Espírito Santo, me ajuda a enxergar aonde estão os pontos cegos na minha vida. Coisas que eu trouxe dos meus pais, que eu trouxe da minha história, mas que eu tenho estado tão afundado naquilo, tão sem consciência disso, que eu só estou a repetir, só no automático. Porque precisa que nós tomemos consciência. É isso que acontece no arrependimento. O arrependimento é assim. Por que nós confessamos o nosso pecado? Foi uma piadinha, né? Que a criança ia orar e dizia assim: Senhor, obrigado por esse dia, me perdoa pelos meus pecados, está aqui a lista. Já fazia uma lista aqui. Nós precisamos fazer a lista. Quando nós confessamos, quando nós oramos, nós precisamos orar e dar nome para o nosso pecado. Nós precisamos dar nome para os nossos pecados. Porque é só assim que a gente dá de cara com o pecado e diz, eu preciso mudar. E a minha oração nessa manhã é que você dê de cara com aquilo que tem amarrado a sua vida, naquela dor, naquela história do passado, que você tenha um encontro mesmo com aquela dor, com aquela ferida, com aquilo que te magoou, para que você possa dizer, é isso. E é isso que eu não quero mais. A partir de hoje eu vou deixar Jesus entrar aqui e fazer uma limpa e mudar. E quando Jesus entra, a história muda. O que nós lemos no começo? As coisas velhas já
eis que se fizeram novas. Mas é assim, não sei se você tem tido essa experiência. Esse ano faço 30 anos de convertida. E em 30 anos de convertida e 40 de igreja, uma coisa que eu tenho observado nas nossas vidas é que a pessoa aceita Jesus e ela tem uma transformação. Ela tem uma transformação, porque o Espírito Santo chega e ela já, eu tenho que mudar isso, tem. Não é, Paulo? Que gostoso ouvir o testemunho do Paulo dizendo: eu sinto essa mudança, eu sinto isso, eu percebo que já não faço mais, é maravilhoso. Até um certo ponto tem aquele, parece que aquele empurrão inicial, sabe? A gente tem aquela. Mas depois na caminhada do dia a dia, nós tropeçamos em pequenas pedras. Que é onde a gente precisa identificar o problema e deixar Jesus entrar e curar. É onde a gente precisa largar aquela dor. Porque toda dor tem um ganho. Toda dor tem um ganho. Bem, veja esses nossos filhos, né? Que tem qualquer dorzinha, depois aquele choro. O que ele ganha? Atenção. Toda dor tem um ganho. Às vezes, dores emocionais, nós como adultos, com as nossas dores emocionais, nós podemos dizer: ah, é por isso que eu sou assim. Não é? Concordando. Mas seja honesto diante do Senhor nessa manhã. Assim, eu tenho feito a mesma reflexão, irmãos, a mesma reflexão. Honestidade diante do Senhor. Aonde está a dor que eu estou segurando? E eu queria trazer até no grupo essa semana, nós já tivemos essa discussão. Então vocês vão ouvir de novo o meu argumento bíblico. Tem uma questão bem importante que eu queria trazer também sobre essa questão das dores, das dificuldades. Deixa eu ver como que eu falo sem chocar muito, mas eu queria dizer que existe sim uma doutrina que se prega por aí, mas que infelizmente é uma doutrina que tem ganhado muitos adeptos, até porque parece que é uma mágica, assim, você faz uma ministração lá e tchan, de repente você está super curado. Mas as coisas não são bem assim. Mas o problema dessa doutrina, da tal da maldição hereditária, é que essa doutrina está equivocada porque não usa textos completos. A palavra de Deus não se contradiz. Não está um pedaço do texto dizendo uma coisa e o resto dizendo outra. Então, eu queria ver com vocês isso, porque muitas vezes nós podemos ser até oprimidos pela ideia que nos foi colocada, uma ideia espiritual, de que nós estamos amarrados a uma tal maldição hereditária. Não, isso aqui é maldição hereditária. E aí que eu queria entrar, inclusive, nesse assunto. Nós não podemos achar que só vir e fazer uma oração também vai desamarrar tudo. Vou explicar por quê. Nós precisamos, ao invés de acreditar em maldição hereditária, nós precisamos acreditar em tomar consciência dos padrões familiares. Há padrões nas nossas famílias que se repetem e que é repetição de hábitos. Mas não existe nenhum tom místico nisso. A minha preocupação, meus irmãos, com essa doutrina que vem sendo pregada é que as pessoas tratam como se Satanás tivesse mais poder que Deus. Ai, eu tenho uma maldição na minha família. Mas você é liberto em Cristo Jesus. Toca andar, filho. Vamos ver junto, porque eu quero ler o texto com vocês para a gente. Não sou eu falando, é a palavra. Êxodo 20. Esse é um dos textos que é usado, né? Não te prostrarás diante deles. Aqui é o contexto dos 10 mandamentos. Não te prostrarás. Oh, não, desculpa, vou ler aqui. Não se prostre diante deles, nem lhes preste culto, porque eu, o Senhor, o seu Deus, sou Deus zeloso, agora que castigo os filhos
pelo pecado dos pais até a terceira e quarta geração. E as pessoas põem um ponto aqui. E está errado, porque o texto continua. Até a terceira e quarta geração daqueles que me odeiam. E melhor, irmãos, o texto continua. Mas trato com amor leal até 1000 gerações os que me amam e obedecem aos meus mandamentos. Irmãos, glória a Deus, nós somos livres em Cristo Jesus. Aquela família que realmente não teme ao Senhor, não crê no Senhor, age de modo deixando Deus de lado. Essa sim vai ter uma maldição sobre ela, até quarta geração. Mas a que amam e temem ao Senhor e o obedecem, esses têm bênçãos até 1000 gerações. Irmãos, leiam o texto completo. Não caiam em conversa. Leia a palavra de Deus. Outro texto usado, Ezequiel 18. Nós vamos ler do 1 ao 4, mas eu recomendo, se quiser se aprofundar, leia o capítulo todo. Diz assim: esta palavra do Senhor veio a mim. O que vocês querem dizer quando citam esse provérbio sobre Israel? Os pais comem uvas verdes e os dentes dos filhos se embotam? Tão certo como eu vivo, que ali está falando, né? Os pais que erram, os filhos que pagam. Agora, tão certo como eu vivo, declara o soberano Senhor, vocês não citarão mais esse provérbio em Israel, pois todos me pertencem. Tanto o pai como o filho me pertencem. Aquele que pecar é que morrerá. Quem é que paga a consequência? Quem pecou. Estou falando de consequência de pecado. Quer dizer, levar o pecado. Agora, sim, se uma família tem, por exemplo, um adultério, os filhos vão pagar, mas não vão pagar nesse sentido de que aquela maldição está sobre eles. Vão pagar por questões óbvias, ambientais. Um filho que vive de pai e mãe separados tem consequências. Estão vendo? Não tem nada de místico nisso. E tem coisa que a gente tem que parar de mistificar. Parece que a gente gosta de ter um amuleto ou uma coisa mágica. Põe o sal grosso aqui que daí vai embora a maldição. Para com isso. A palavra de Deus é clara. Não tem isso. Tem vida, tem amar ao Senhor, tem obedecer ao Senhor, tem temer ao nosso Deus. E a bênção dele estará sobre nós. Até 1000 gerações. Veja o versículo 20 do mesmo capítulo. Aquele que pecar é que morrerá. O filho não levará a culpa do pai, nem o pai levará a culpa do filho. A justiça do justo lhe será acreditada e a impiedade do ímpio lhe será cobrada. Eu pus 1 João aí para você. 1 João 3,8. Aquele que pratica o pecado é do diabo, porque o diabo peca de princípio. Para isso, o Filho de Deus se manifestou, para destruir as obras do diabo. No dia que você disse, Senhor Jesus, eu quero que você faça parte da minha vida. Perdoa os meus pecados, Senhor. Vem ser Senhor e Salvador da minha vida. Neste dia, meu irmão, o Espírito Santo entrou em você e as obras do diabo foram quebradas. Toda maldição foi quebrada. A nossa dívida foi posta lá na cruz. Não se apegue às velhas coisas. Não se apegue às velhas coisas. Nem o que pode ter vindo da sua família e nem os seus atos anteriores. Ah, mas eu fui isso, eu fui. Foi passado. As coisas velhas já passaram, tudo se fez novo. João 8,32. Então conhecerão a verdade, vos libertará. A verdade é Jesus. E quanto mais a fundo a gente vai na sua palavra e busca em oração,
oração, tem comunhão com os irmãos, vive em jejum, buscando, se consagrando à verdade. Nós conheceremos, ela nos libertará de nós mesmos. Oh, irmãos, glória a Deus. A palavra de Deus é poderosa, verdade para a nossa vida. 1 João 4,4. Se ainda não nos demos por satisfeitos com esses textos, filhinhos, vocês são de Deus e os venceram, porque aquele que está em vocês é maior do que aquele que está no mundo. Glória a Deus. Obrigada, Senhor, porque nós podemos confiar totalmente em Ti. Obrigado, Senhor. Obrigada, Senhor. Oh, aleluia. Aleluia. Nós podemos descansar no Senhor. Só para voltar em 2 Coríntios 5:17, que é para você sair daqui com esse texto assim no seu coração. Portanto, se alguém está é uma nova criação. As coisas antigas já passaram. Eis que se fizeram novas. Aleluia. Ô, brother, toca aí para nós alguma coisa? Ô, Luiz, alguém? Toca aí uma coisinha para nós, por favor. Eu queria te convidar, bem numa vibe terapêutica. Queria te convidar. Escute primeiro o que eu vou dizer, mas eu queria assim, que você se concentrasse nisso. Primeiro, a sua família não é perfeita, jamais será, mas conta com a graça de Deus. Ainda assim, imperfeita, o Senhor quer usar a sua família, quer usar a sua vida. Mas, sinceramente, irmãos, a gente pode ter muitos anos de caminhada com o Senhor. E de vez em quando a gente se depara se apegando à velha vida, a desculpas, porque a minha família, porque a minha ferida, sabe? Agarrado assim, ó, com a dor. Mas eu fui vítima. Meu pai era violento, sofri abuso. E tudo isso, opa, tudo isso são dores legítimas. Não está em causa se a dor é de jeito nenhum. Essas coisas nos machucam, ferem. Fui rejeitado, sofri qualquer tipo de violência, cresci numa família que nunca me valorizou, só tinham palavras negativas. Tudo isso são dores legítimas. E tá tudo bem a gente sentir essas dores. Tá tudo bem. O que não tá bem é a gente se apegar nessas dores e achar que essa é a nossa identidade. E não deixar Deus levar embora a dor e deixar ali a cicatriz. Justificar nossos novos atos por causa de coisas do passado. E aí nós voltamos àquela questão que falamos há poucas semanas. O que nós queremos para o futuro? Porque se nós não tivermos coragem de olhar no olho da nossa dor, nós vamos machucar a próxima geração com a mesma dor. Se nós não tivermos coragem de encontrar, tomar consciência da dor que temos, nós vamos ferir a próxima geração. E o ciclo não é quebrado. Não sei quantos de vocês já viram aquela imagem do fósforo. Um fósforo, né? Quando acende um, vai pegando fogo no outro, até que um se abaixa um pouquinho, assim. E o fogo para. Basta que você e eu tomemos uma posição diante das dores que vieram se arrastando nas nossas famílias e na nossa própria vida. E diga, isso não é a minha identidade. Eu preciso que o Senhor me ajude.
Deus, eu preciso de ajuda, me cura, me ajuda a lidar com isso, porque eu não quero que a próxima geração sofra com isso. Então, eu te convido a identificar alguns padrões negativos na tua família, que você pode estar a repetir já. Eu te convido a pedir ao Espírito Santo nessa manhã que traga à sua mente se está a repetir algum padrão negativo da família de origem, ou se traz contigo alguma ferida familiar que tem te impedido de ser quem Deus quer que você seja. Eu peço a Deus que hoje nós tomemos consciência disso. E que não só consciência, mas que a gente tome uma atitude sobre isso. Eu creio, irmãos, que hoje é dia de cura. Alguns padrões familiares negativos, caso você não esteja identificando, eu vou listar alguns poucos aqui. Algumas famílias repetem constantemente o padrão da reclamação. Estão sempre a reclamar de alguma coisa. Algumas famílias lidam muito mal com dinheiro, ou esbanjam, ou são mesquinhos. Em algumas famílias, o egoísmo é muito presente. Em algumas famílias, há situações de abuso de todo tipo: psicológico, sexual, físico. Algumas famílias trazem consigo uma instabilidade profissional de geração em geração. Pessoas que não conseguem se estabelecer numa profissão. Algumas famílias trazem a questão do vício. Vício no álcool, nas drogas, no tabaco, na pornografia, em relações extraconjugais. Algumas famílias lidam com adultério, com divórcio. Algumas famílias lidam constantemente com uma vida insatisfeita e descontentamento. E isso marca os filhos.